Galera, beleza? Quem fala com vocês é o João. E Lulu? E hoje, rapaziada, estamos aqui para falar sobre o mais novo filme da Netflix, o Frankenstein de Guilherme Del Toro. Mas antes, rapaziada, não esquece de passar lá no canal de games, que é o Dudes que está administrando. E também não esquece de passar lá no canal do nosso parceiro, que aparece aí de vez em quando, o Igor Rei. O link tá no comentário fixado. Bom, e como o João falou, a gente vai dar uma review aí, primeiro sem spoilers num primeiro momento, né? E depois com spoilers na finalidade do vídeo. E então, né, sobre Frankenstein aí, o novo filme da Netflix. Rapaziada, não é estranho que a gente tá gravando tudo no mesmo dia, então a gente vai estar com a mesma roupa. Então a gente pede perdão, a gente toma banho, tá? Só que hoje, particularmente, a gente. Hoje não, né? Essa semana a gente tá gravando tudo no mesmo dia. Então, Dudes, o que tu achou do filme aí do nosso querido Guilherme Del Toro? Ele já fez Pinóquio, ele já fez Forma d'Água. O que tu achou, mano, desse mais novo projeto aí? Eu confesso que tava bem hypado. Principalmente pelo elenco, logo de primeira, e por ser o Guilherme Del Toro, eu gosto bastante dali da direção dele e de como ele aborda seus monstros, aqueles seres fantásticos. Tava hypado. E tu? O que tu tava esperando no filme? Como é que foi as expectativas? Atenderam ou não atenderam? O que tu achou? Foi um filme que eu lembro que veio meio que de surpresa, eu sabia que ele existia, né? E sabia que ia lançar esse ano, só que eu não sabia que era pela Netflix, né? Eu achava que era tipo um filme do cinema, normal. E a gente descobriu que ele lançou na Netflix e, cara, eu assisti ele hoje, né? Justamente nesse dia da gravação. Eu achei ele um filme bem legal, tá? Sinceramente, assim. Ele tem aquele fator muito legal que é a estética dele. Ele se passa ali na década de. Ali no século XIX, ali, né? Na década de. Na década não, né? Mas lá por 1850, né? 1855, eu acho. E eu acho que essa estética inteira, essa coisa meio antiga, mas parece ser um pouco futurista, entre aspas, não futurista exatamente, mas toda aquela coisa com mecânica, com equipamento, sabe? Eu acho isso tão legal. E é uma estética muito bonita visualmente. Eu acho que o Guilherme Del Toro aí conseguiu trabalhar muito bem no visual desse filme. Eu acho isso muito bacana. Cara, tem E alguns acho que combina planos. ali. Tem alguns planos ali que a fotografia tá em. Eu não lembro direito o nome, mas é os planos abertos, assim, tá ligado? Mano, é muito bonito, cara. É muito bonito. Eu acho que a história ela é um pouquinho legal. Por ser um filme de 2 horas e meia, é quase inevitável ter alguma parte um pouquinho mais arrastada do que outra, né? Uma parte ali que tu não, talvez vá pegar um pouquinho do celular ali, talvez se tu tá assistindo com um pouquinho de sono, tu vai talvez, né, tentar dar uma descansada um pouco mais. E, no geral, assim, eu gostei bastante da história de como ela é formada, né? Ela, não dando muitos spoilers, ela tem meio que uma espécie de capítulos, mas não são exatamente capítulos, enfim, né? Não dando spoiler aqui. É um filme que eu gostei do desenvolvimento, gostei dos personagens ali na construção, na ideia, né? Principalmente ali do que é ser um monstro e quem é mais monstro que o outro, eu acho isso muito legal. Tem umas ideias bem legais ali. E personagens, querendo ou não, um pouquinho mais interessantes do que outros ali. Eu acho que, se for falar de personagens, né, só uma breve citação, mas eu acho que de todas as atuações desse filme como atores, né, eu acho que em destaque nesse filme tá justamente ali do Jacob Elord, né, que é o nosso Frankenstein. Eu acho que ele tá bem legal aí, eu acho que, eu não sei se é a primeira vez, mas se for a primeira vez, eu acho que ele pode aí ser um dos cotados aí por um possível Oscar, né? Cara, e eu particularmente gostei bastante, tá? Eu acho que ele tem alguns elementos ali, que nem tu disse, ele é meio arrastadinho, de certa maneira. A gente tem aquela espécie de capítulos, que nem tu disse, que eu acho que tem alguns mais interessantes que outros. Enfim, a gente vai deixar mais pro vídeo, pra sessão com spoilers do vídeo. Mas, mano, a nível de produção é uma obra assim. Cara, que tu vê o dinheiro na tela, né? Eu acho que a gente consegue visualizar o tanto de qualidade, mano, que essa produção tem. E a estética dela é muito legal também. Toda a maquiagem, todos os elementos ali de produção, acho que são muito bacanas e a gente acaba ficando imerso ali na trama e querendo saber mais daqueles elementos ali, daquela história meio fantástica, né? Por causa que, cara, é um cara se negando a acreditar que a morte seja o fim. Ele acha que é só mais uma etapa ali que pode facilmente ser burlada, né?
E a gente vai vendo o Sim. desenrolar disso e o reflexo disso na sociedade. E eu particularmente gostei também muito das atuações, cara. Eu achei, principalmente nosso querido Nate ali, o Jake Lord, né? Cara, o cara atuou demais. Principalmente ali que, sem spoilers, né, rapaziada, mas ele vai ser desafiado ali em elementos de tensão, em elementos de ingenuidade, em elementos de muitas vezes raiva, essas coisas. E ele, mano, pra mim, ele entregou muito, e principalmente em drama. Então acho que ele foi um dos pontos altos desse filme. O Oscar Isaac e a Mia Goth, eu acho que foram numa medida ali. A Mia Goth, eu acho que na dramaticidade ali, em cenas que exigiram meio que um drama, né, em certos momentos, a gente pode deixar pra sessão com spoilers também, mas eu acho que ela deu uma entregada e uma coisinha, mas não tanto também, tá ligado? E o que, assim, sinceramente, não sei se fez uma coisa extremamente notável, assim, que é um ator muito bom, que é o Christopher Waltz, né? Que é o cara que já fez Bastardos Inglórios, então ele é um cara que Que é já um tem baita um baita ator. no repertório. Então, pô, ele é um baita de um ator que tá numa produção legal. Então, pô, tu vê ele atuando ali, parece um bagulho, sabe, extremamente normal ali. Cara, e elenco estrelado, isso foi primeiramente o que me chamou mais atenção. Então vamos para as sessões com spoiler, mas antes quero saber, o filme atendeu tuas expectativas? Tu tava com as expectativas zeradas, né? Tu não tinha visto muita coisa sobre, mas tu achou que atendeu? Ah, mano, eu fui, como tu falou, né? Eu fui com as expectativas meio zeradas, assim, não sabia o que achar. Então eu acho que me surpreendeu positivamente, assim, porque eu já tava esperando assim, vou assistir um filme, talvez seja bacana. E ele foi um pouco mais do que eu esperava, então eu realmente achei ele bem legal, achei ele bem maneiro. Eu acho que tem uma coisa, eu não sei se eu reassistiria, talvez, esse filme em algum momento, pelo menos por enquanto. Ele não é aquele filme que eu acho que é extremamente reassistível, pelo menos por hora. Mas é um filme que é legal de assistir assim pela primeira vez, de descobrir, de ver. Ainda mais tu não sabe o que acontece no filme. É, eu acho que esse é meio que um defeitinho ali do filme, que ele não tem muito aquele fator replay, né? Ele não tem aquela vontade de tu terminar e ele querer ver de novo. Tem filme que é assim, né? E eu particularmente também sinto isso. Pra mim ele atendeu minhas expectativas, ele não foi muito além, nem muito abaixo. Atendeu as expectativas ali, era o que eu esperava. E vi uma canamada de gente falando algumas coisas que não gostaram no filme, pra mim funcionou, mano. Mas eu acho que particularmente aquela bolha ali do Twitter, a bolha que gosta de reclamar, ela sempre vai achar alguma coisa pra É, reclamar, né? não Então, tem. mano, pra mim foi um baita filme. Acho que vai vir forte no Oscar, tá? Principalmente nas categorias de produção ali, Sim. maquiagem, efeitos sonoros, design de produção, enfim. Acho que vai vir forte. E vamos para sessões com spoiler, Luiz? Podemos ir. Indo pra sessão com spoilers, então, rapaziada. Cara, gostei muito da trama e principalmente daquele contraponto ali que a gente tem entre Victor e a sua criação, né? A sua criatura. Cara, eu achei isso muito bacana. Confesso que eu nunca vi nada sobre Frankenstein, então tudo que eu vi foi nesse filme aqui. Fora lá aquele Van Helsing de 2005, 2004. Então acho que foi muito bacana, foi algo mais profundo, assim, meio que uma filosofia de quem era o monstro realmente, já que ele tinha toda ali a característica de um monstro, mas quem era realmente um monstro ali, de tratar um ser vivo daquela maneira era o Victor, né? Então Sim. a gente viu esse contraponto ali, principalmente da relação, cara, o Victor ali já queria talaricar a mulher do irmão, né? E daí depois ficou Sim. com ciúme do monstro, mano. Vai tomando cu esse cara, tá ligado? O cara é um péssimo, uma péssima pessoa, né? O que você achou do Hum. filme com spoiler, Luiz? Mano, eu falei isso na parte sem spoilers, né? Não me estendi muito, porque é óbvio, né? Mas agora podendo falar, eu gostei muito desse elemento, né? De tu meio que pensar assim, pô, tem aquele bagulho de que os dois meio que são monstros, né? Na teoria, né? Porque, pô, o Sim. cara é um cara horrível, tá ligado? Tipo, ele é um cara arrombado, ele é um cara babaca, sabe? Ele é tipo uma pessoa ruim, genuinamente. E ele quer Então, desafiar a morte ali por o sim, próprio ego, né? É sim. algo meio que pra ele ali. E aí, por um contrário, tem justamente ali o Frankenstein, né? Que ele tem aquele bagulho de que ele nasce sem maldade, né? Tipo, ele não sabe o que... Ele vai se desenvolvendo ali com o tempo e ele realmente é uma pessoa boa, justamente naquela parte ali, né? Da fazenda lá, que ele vira amigo do velhinho lá,
que, pô, ensina ele a falar e tal, é uma cena bem legal até. E eu gosto muito dessa, meio que, dessa diferença entre justamente o criador e a sua criação, que um meio que tem essa coisa de querer desafiar a morte e querer provar que a morte não vai ser o final, né? E por um outro lado, é justamente alguém que nasceu disso, mas que não consegue morrer. E é o que algumas vezes o monstro vai querer, tá ligado? Ele só quer que aquilo acabe e ele simplesmente não consegue morrer, sabe? Então eu acho isso muito legal. Além de eu ter gostado bastante dessa espécie de capítulos, assim, né? Achei Enquanto muito tem os bacana dois isso. capítulos, enquanto tem os dois capítulos ali, tanto do Victor quanto do Frankenstein, tem aquela historinha principal, que é o que eles estão contando no Sim. barco lá, né? Então Mano, aquilo vai o filme e inteiro e te vai dando esses interrompendo cortezinhos, eu acho um bem legal. pouquinho, mas já linkando com o que tu falou, só um adendo. Eu achei muito mais interessante a história. Eu tava, tipo, muito mais engajado, digamos assim, com a história do Frankenstein do que com o do Victor, tá ligado? Foi Sim, tipo, eu eu achei também. até que durou muito até. Eu sei que na obra, alguns falam ali, eu vi no Twitter, eu nunca li, tá? Que a obra original ela aborda. Ela é mais sobre o Victor do que sobre a própria criatura, mas eu particularmente estava muito mais interessado na criatura, né? E achei no filme em si muito mais interessante o capítulo criatura do que o capítulo Victor. E achei muito legal também, que nem tu disse, esse ponto de que a criatura não nasce ruim, né? Ela vai se corrompendo por causa que o Sim. mundo o mundo exige que tu seja violento de certa maneira. Uhum. E eu achei muito legal esse elemento que o filme usou. E eu acho muito tri também justamente aquela finaleira, né? Que eles acabam meio que caçando um ao outro naquele final lá, né? No meio do nada lá, e aí Pô, eles meio essa que se cena é perdoam um ao muito outro, legal sabe? mesmo. Tipo, eu acho que, pô, esse filme é muito bom. Ele termina de um jeito bom também, né? Eu acho que ele não tinha muitos jeitos, talvez, de terminar, e que pudesse ser tão bons assim, então eu acho que ele terminou de um jeito ok. Cara, e particularmente eu achei que ele tem ali uns diálogos meio tipo, aqueles diálogos de época, sabe? Sim, Que eu particularmente me lembro de Nosferatu e me lembro que me incomodava um pouco em Nosferatu. E nesse filme não me incomodou, cara. Eu não sei exatamente porquê. Se ele é mais, sei lá, filtrado pra agora, se eles não usam exatamente palavras tão difíceis assim como sim. como em Nosferatu, mas eu achei que tipo ele foi meio que na medida certa e o Nosferatu foi um pouquinho a mais nesse esquema de texto e Sim. diálogo, sabe? Uma coisa que eu acho que dá pra notar é que o Frankenstein, ele é o que mais fala, assim, né? Ele fala meio que por termos, ele fala dessa forma um pouco mais Sim, inteligente, entre aspas, mas porque justamente ele aprendeu a falar justamente por livros, né? Que geralmente tem essa é. linguagem. Então eu acho E eu isso um achei detalhe muito legal, que ele legal fala, que ele fala de forma mais intelectual, justamente porque ele aprendeu desse jeito, né? parece que algumas frases ali vêm diretamente de poesias e coisas assim, né? Então era isso, rapaziada. A gente comentou um pouquinho aqui sobre. A gente não é tão técnico assim pra falar, sei lá, da direção, da produção, de detalhes técnicos, né? A gente só veio dar a nossa Sim. opinião. Então, nota pro filme, Dudes. 8,5. Pra mim é um 8,5 também. Ele peca ali um pouquinho durante o seu fluxo ali do filme, do seu ritmo, né? Eu achei que ele pega um pouquinho e dá em certos momentos, uma lentidão. E o ponto do Victor ali, eu confesso que achei meio demorado até pra acabar. E não tem um fator replay, né? Eu acho que esses pontinhos vão contra ele, Sim, mas é uma baita produção, mano. É uma baita produção. Vale muito a pena assistir, nem que seja uma vez, né? exatamente. É um filme super assistível, mas ali por sua primeira vez ali, só para você ter aquela experiência, né? Principalmente ali por conta dessa estética inteira, que lembra um pouco assim uns filmes meio não antigos, mas ali de 2010, sabe? Tem muitos filmes que tem essa Verdade. vibe meio retrô, sabe? Eu Aquele acho O que Lobisomem, né? exatamente. Pô, eu gostei bastante disso. Então, rapaziada, era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí qual a nota do filme. Qual a palavra de hoje, Dudes. Se você então assistiu até aqui, comenta zumbi, né? Morto-vivo e tal, Isso depois. aí. Então, rapaziada, não esquece de comentar aí o que vocês gostaram. E se assistiu até aqui, começa o zumbi. E também não esquece de passar lá no canal que estão com os links fixados, no comentário fixado aí. Valeu, gurizada. Até a próxima.